Boa tarde e bem-vindos. Está na hora do frente a frente entre o LIVRE e o PAN. Dito o sorteio que começa Inês Sousa Real, vai terminar o Rui Tavares. O LIVRE apresenta-se como uma voz ecologista, de esquerda progressista. O PAN diz que é de centro progressista, sem deixar cair as bandeiras dos animais e do ambiente. Destaca também um pacote de defesa dos direitos das mulheres e das crianças. A pergunta vai ser para ambos. Começa a Inês. O que é que vos separa de forma clara e evidente neste momento? Antes de mais, muito boa tarde, cumprimento a si também, e ao Rui Tavares e quem nos acompanha lá em casa, e permita-me só referir que nós temos este debate precisamente no Dia da Terra, mas também na semana em que perdemos um homem bom, falo de Papa Francisco, que nos deixou um legado, seja com as encíclicas Laudato Si, mas também Fratelli Tutti, para causas como acho que o PAN defende, como é a ecologia, como é o ambiente, a defesa intransigente de todos os direitos humanos, independentemente das pessoas e da sua orientação sexual, em particular os mais pobres, e inclusive os direitos dos animais. E ainda há a questão daquilo que nos separa. Creio que não será isso que vos separa, por isso vamos ao que vos separa. Há algumas questões também que aqui estão incluídas que nos separam efetivamente. Nós sabemos que temos um combate maior, que tem a ver com os recursos dos grandes partidos, em particular PS e PSD, que muito prometem na hora da campanha eleitoral, mas pouco executam quando estão no governo. Mas o PAN tem sido uma voz isolada naquilo que é a proteção animal. Eu recordo, por exemplo, que quando apresentámos propostas para a revisão constitucional, o LIVRE não incluía na sua proposta de revisão constitucional a proteção dos animais, ou até mesmo naquilo que diz respeito à mineração em mar profundo, foi o PAN que apresentou essa medida, mesmo no nuclear também temos diferenças, aliás a proposta do LIVRE não é muito clara naquilo que diz respeito ao nuclear e o PAN tem alertado de forma muito responsável que estarmos em Portugal a colocar essa resposta implica a perda de não só, neste caso ao dia, de mais de 130 a 273 milhões de litros de água, ou até mesmo no IRS jovem. Eu recordo-me que o LIVRE não acompanhou a proposta do PAN no que diz respeito ao IRS jovem, há a proposta que visava incluir jovens que estavam não abrangidos pela medida, por exemplo, porque pertenciam ao agregado familiar dos pais. E por isso mesmo há de facto aqui uma visão em particular à economia verde ou até mesmo às empresas, como foi o caso dos apoios das creches, em que o LIVRE também não nos acompanhou, para que houvesse um apoio às empresas que financiassem as creches dos seus funcionários, ou na revisão do escalão de IRS, quando quisemos ajudar a classe média, foi aliás a abstenção do LIVRE que ditou o chumbo de podermos ajudar um trabalhador com o salário médio de 1.438 euros e poupar 238 euros ao mês. Vamos ouvir o Rui Tavares, quem fala em segundo tem direito de réplica. Eu relembro a pergunta, o que é que vos separa neste momento, até porque ao longo do debate temos aqui vários tópicos para debater. Boa tarde, Hugo, e obrigado pela pergunta. Boa tarde, Inês, e a todos aqueles que nos ouvem. Também feliz Dia da Terra. É uma pergunta ingrata, porque, na verdade, é muito mais aquilo que nos une do que nos separa, e é uma pergunta que depois gera estes efeitos. Quer dizer, nós já vamos tendo debates todos os anos, e todos os anos é um bocadinho a mesma coisa de procurar ali nos interstícios de propostas em que 99% votamos a favor, aquela pequena diferença que às vezes obscurece que, na verdade, todos os partidos que são da ecologia, todos os partidos que são do progresso, eles devem crescer e devem, com diferentes vozes, com diferentes estilos e atitudes, procurar alargar o seu perímetro, porque nós temos 800 mil votos que se perderam para o campo conservador e que devem ser recuperados. Mas, indo a jogo na pergunta que faz, eu acho que o LIVRE tem uma ecologia que alarga e que não nos afunila. Ou seja, eu, pela mera afirmação da minha convicção ecológica, eu basicamente sinto-me bem, mas nem sempre persuado aqueles que não partilham das mesmas convicções. Se eu inserir a ecologia naquilo que é uma visão para o desenvolvimento futuro do país e explicar às pessoas que, na verdade, Portugal é um país rico no seu potencial de energias renováveis. É um país rico na sua capacidade de transição ecológica e tecnológica. Também poderia lembrar, o PAN não acompanhou o LIVRE na proposta de criar uma Hidrogénios de Portugal, ou seja, que seja a transição para o hidrogénio que ela tenha uma pegada pública e que não seja feita através de leilões para os privados. Um país rico também na sua biodiversidade. Um país rico na sua diversidade em termos paisagísticos, um país rico nas suas conexões com o mundo, um país rico também na capacidade que a força de trabalho hoje em dia tem de ser tão qualificada como no resto da Europa, um país rico, no entanto, dominado pelo dinheiro fácil. O dinheiro fácil é o do turismo de massas, é o do imobiliário de luxo, é o dos esquemas tipo jogo online, que aliás tem uma influência não tão indireta quanto isso na crise política que estamos a viver, e a perspectiva do LIVRE é conseguir explicar às pessoas como é que a ecologia é precisamente
o dínamo que nos permite passar para um modelo de desenvolvimento em que essa verdadeira riqueza do país se converte na prosperidade de todos, no dinamismo a quem tem asas e que garante, através de um Estado social no qual temos que gerir os nossos recursos com muito cuidado. E aí poderemos falar de algumas diferenças também para a frente, garantir excelentes serviços públicos para todos. O Rui propõe um SNH, um Serviço Nacional de Habitação, na linha do SNS, que deve garantir o direito universal à habitação, quer 10% da habitação pública até 2040, quer um fundo de emergência para a habitação. Ora, isto custa quanto e corta-se onde? Seguramente que o Rui está a par destas revisões em baixa do crescimento mundial do FMI de hoje. Os tempos económicos que aí vêm são cinzentos, no mínimo. Não são verdes. Eles podem e devem ser verdes. Podem ser verdes, mas percebeu a metáfora da cor. O novo Pacto Verde é aquilo que nos pode fazer sair deste nacionalismo agressivo, desta globalização desregulada e injusta em que nós estamos. Bem, em primeiro lugar, eu não quero um fundo para a emergência na habitação. Nós temos um fundo para a emergência na habitação, negociado pelo LIVRE desde o orçamento de 2024, 25% do imposto social das transações no imobiliário vão consignadas para o fundo de emergência na habitação. 100 milhões de euros por ano que não estão a ser usados porque o governo de Luís Montenegro, alertado diversas vezes, não regulamentou esse fundo. Portanto, nós poderíamos ter agora 10 vezes mais aquilo que temos para aplicar na estratégia para a integração das pessoas sem abrigo e para que pessoas que estão em risco de ficar sem abrigo não fiquem. Esses 100 milhões estão lá à espera de ser usados, não estão a ser usados. Para um serviço quer em prática isso? É preciso regulamentar e nós alertámos muitas vezes o Governo para isso, para a regulamentação e implementação dessa medida do LIVRE. Depois, Serviço Nacional de Habitação. Tem a ver com um diagnóstico que fazemos, que é quando nós propomos aumentar a dotação orçamental do IRU, do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, muitas vezes o que os ministros das Finanças nos dizem é mas o IRU não executa todo o dinheiro que tem. Bem, então alguma coisa está errada, com uma crise de habitação como aquela que nós temos, se os institutos públicos que nós temos neste momento não têm o âmbito suficiente, não há só o IRU, há a Astamo, que é a imobiliário do Estado, que é basicamente uma espécie de caixa secreta que a maior parte dos portugueses não conhece e que vende património do Estado a um melhor preço, bem, tudo isto tem que estar ao serviço, não só de construir mais casas, construir cidade, construir bairro, construir bom espaço público. E os custos? Para isso, os custos são de 1.000 milhões de euros ao ano, é o grande item da nossa proposta orçamental a ser financiado por uma taxação sobre os lucros extraordinários das áreas económicas que têm lucrado com a crise no imobiliário. Agências, bancas, seguradoras e por aí afora. Nós acreditamos que essa é um financiamento que pode ser suficiente para criar este Serviço Nacional de Habitação e, de resto, voltaremos a isso certamente, somos muito cuidadosos com a nossa perspectiva orçamental, precisamente por causa daquilo que o Hugo disse, que é nós não queremos que aconteça o que aconteceu com Sócrates. Isto está a acontecer outra vez com Montenegro, que é gastar a almofada orçamental antes de uma crise global. Olhando também sobre esta perspectiva do quadro orçamental do mundo económico em que vivemos pós-Trump, pode falar-se assim, Inês, gostava também de perceber esses custos das medidas do PAN para a habitação, como o regime de crédito bonificado para jovens, a redução do IVA na reabilitação urbana, as cooperativas de habitação, neste contexto de crise económica global. Permita-me só reforçar uma questão, porque não posso deixar passar em relação à parte ecológica. É que, efetivamente, o LIVRE, com 4 deputados em 11 meses, não agendou uma única iniciativa por sua iniciativa própria sobre ambiente ou ecologia e foi uma oportunidade perdida. Eu concordo, no entanto, com o Rui de que nós temos, de facto, um problema maior. Temos não só o crescimento do populismo, mas também de uma agenda, neste momento, do Governo que é contrária, que tem trazido muitos recursos para as nossas causas e, nomeadamente, naquilo que é a habitação, porque sucessivos governos falharam. Aliás, as políticas de habitação são um dos maiores falhanços no nosso país de sucessivos governos. No que diz respeito à habitação, e aqui também temos uma divergência, porque o LIVRE não concorda com a garantia jovem, daquilo que percebi, mas no que diz respeito àquilo que são medidas complementares, o PAN entende que ela deve ser melhorada, ela tem aspectos que falharam, nomeadamente naquilo que possa ser o acesso a jovens com maiores rendimentos, e o PAN o que quer garantir é que exista o regime bonificado para que todos possam também sonhar em ter casa própria e não apenas em arrendar, e para nós seria muito simples, o dinheiro existe. Acabemos, por exemplo, com o regime dos residentes não habituais, que todos os anos retira aos cofres do Estado mais de 1.000 milhões de euros, que não são cobrados a quem não reside de forma permanente no nosso país, mas que sim vem contribuir para a especulação e para a inflação do imobiliário, e por isso mesmo aquilo que nós pretendemos é, acabando com estes 1.000 milhões de euros, garantir não só o financiamento das cooperativas de habitação,
baixar o IVA para que precisamente possamos reabilitar, porque nós não podemos ter a expectativa de que a curto prazo vamos conseguir com a construção resolver o grave problema da habitação. Precisamos de reabilitar, temos mais de 10 mil fogos do Estado. Mas também não se resolve sem construir, não é? Mas, para além da construção, nós temos mais de 10 mil fogos do Estado que estão fechados e que não estão ao uso da população. E o que o PAN propõe é que estas habitações sejam reabilitadas e colocadas também pelo Estado no mercado da habitação para contribuirmos assim com medidas de curto, médio e longo prazo. Porque não basta o Governo prometer, os sucessivos governos, aliás, tivemos primeiro não só o Governo de António Costa a prometer mais de 34 mil casas, o Governo de Luís Montenegro já ia em 54 mil e a verdade é que ficaram muito aquém em termos de execução, cerca de 10% na sua execução. Temos neste momento os jovens com maior dificuldade em saírem de casa dos pais ao nível da União Europeia e é por isso mesmo que o PAN quer garantir que seja no acesso à habitação jovem ou da classe média, que temos medidas para todos e também com o princípio de não discriminação para quem tem animais de companhia, porque o que não pode acontecer é o que temos hoje em dia, que são pessoas, em particular famílias monoparentais, mães que estão neste momento a ficar em situação de sem-abrigo e inclusivamente com os filhos retidos nos hospitais porque não conseguem aceder a casa. Vamos à saúde. O Rui Tavares já disse aqui, num debate, que os privados sabem tudo sobre o SNS, a inversa é que não é verdadeira. Quer uma reforma do SNS e assegurar um financiamento adequado. Presumo que quer dizer sem cativações nem suborçamentação. Lá irei, deixe-me dar uma tréplica. A questão está precisamente na visão que nós temos da ecologia. Quando o LIVRE propõe o programa 3C, uma conquista do LIVRE com 30% dos dinheiros do REPowerEU para, basicamente, baixar a fatura da energia das pessoas, tornar as casas mais confortáveis e dignas e para ajudar a salvar o planeta, é uma causa ecológica, é também uma causa social, é uma causa da dignidade das pessoas, é uma conquista do LIVRE. Quando o LIVRE propõe a criação de uma rede de transportes ecológicos, elétricos, escolares, em zonas de baixa densidade, que também permitam trazer as pessoas fora do horário escolar, para o centro de saúde, para a segurança social, para ajudar as populações que têm menos mobilidade e para o fazer de uma forma ecológica, é uma causa social, é uma causa de coesão, é uma causa ecológica, é assim que nós vemos a ecologia. A ecologia não é nem nunca poderá ser uma causa de nicho. A ecologia tem que ser uma visão integrada para o país como um todo. Por isso, no programa Ajuda de Casa, que é a alternativa que nós apresentamos à garantia, à chamada garantia jovem, o que acontece na garantia jovem é que o Estado é fiador de crédito que, à frente, numa crise financeira global, e pode estar a chegar uma, já tivemos mais experiências no passado em que depois o Estado é fiador de crédito mal parado. A ajuda de casa é completamente diferente. A ajuda de casa, a proposta do LIVRE, mais nenhum outro partido propõe, o Estado é coproprietário com o jovem até 30% da sua casa, o que significa que estamos a aumentar o parque público, estamos a criar no arrendamento, na venda da casa ou na sua revenda, regras que são regras de arrendamento ou de venda a preços acessíveis e estamos a ajudar, aí estamos de acordo, acompanhámos o PAN em relação ao crédito bonificado, nesse sonho, que não é só um sonho, é também a garantia de uma reserva de capital para tempos mais difíceis, Tavares, que é ter uma vai ter menos tempo para a saúde. Agora. SNS, é muito simples. Nós acreditamos que o Serviço Nacional de Saúde, quando tem os recursos, ele está entre os melhores do mundo e vimos isso durante a pandemia, vimos isso nas campanhas de vacinação. Agora, o que é preciso é que o SNS não esteja numa situação que já é de concorrência e não de complementaridade, como manda a Lei de Bases de Saúde, e que, enfim, basicamente o SNS está nessa concorrência, hoje em dia desleal, a lutar com uma venda nos olhos e o braço amarrado atrás das costas. Ou seja, quando se diz é preciso pagar mais a médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, mas não se sabe quais é que são as folhas salariais do privado, isto pode ser utilizado por concorrentes desleais para, basicamente, drenar recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e, a seguir, deprimir os salários, as remunerações desses mesmos profissionais de saúde. E é por isso que acho que é uma medida que até agora não consegui encontrar discordâncias. Concorrência leal é o público saber do privado, mesmo que o privado saiba. Bem, tem que dar tempo à Inês Sousa Real, porque tenho agora crédito de mais do que 2 minutos e gostava de ouvir sobre a saúde. Uma das bandeiras é a garantia da remuneração a 100% das baixas médicas para doentes oncológicos e, tal como o LIVRE, também quer psicólogos em todas as unidades de saúde. Sim, antes só da questão da saúde, mesmo em relação ao combate à pobreza energética, eu recordo que foi precisamente pela mão do PAN que conseguimos abranger mais de 200 mil famílias com a tarifa social de energia. E, portanto, as nossas propostas tiveram concretização plena nessa dimensão e mesmo em relação aos passos sociais, é uma pena que os governos não vão mais longe porque, por exemplo, o passe verde não abrange, por exemplo, as áreas metropolitanas e aquilo que nós queremos é os passos sociais gratuitos, acabando com as grandes borlas fiscais que são dadas a quem mais polui e lucra, como é o caso da Galp.
No que diz respeito à saúde, nós defendemos o conceito de uma só saúde que a própria Organização Mundial da Saúde defende. A saúde humana, a saúde animal e a saúde do planeta. No que diz respeito à saúde humana, é evidente que para nós é absolutamente fundamental termos não apenas a contratação e a aposta na saúde de proximidade com os centros de saúde, mas também com a captação de médicos de família, que neste momento são escassos. No que diz respeito à saúde mental, haver este rácio que agora entrou em vigor pela mão do PAN, de um médico, por exemplo, para cada 500 jovens no ensino básico e superior, mas precisamos de ir mais longe. Neste momento nós temos uma população, em particular a população mais idosa e só, que temos que ter fenómenos de combate, estratégias de combate à solidão. No caso dos próprios jovens, programas de apoio à saúde mental, até pela ansiedade que é provocada, e aqui não nos podemos esquecer, o Rui há pouco falou na questão dos jogos, a dimensão que as redes sociais e a ansiedade que estão a gerar hoje em dia nos jovens é um problema grave que temos efetivamente que combater através desta estratégia, mas no que diz também respeito aos doentes oncológicos, é absolutamente indigno termos hoje pessoas que, por força da sua doença, não têm a baixa médica paga a 100% e têm muitas das vezes que ir trabalhar. E quem já teve um familiar ou um amigo nessa circunstância conhece o drama que é para uma pessoa ter que fazer um tratamento oncológico e, se for preciso, nesse mesmo dia ser exigido o trabalho. Mas no que diz respeito à saúde animal, e não gostaria de deixar de referir isso mesmo, o PAN tem uma visão muito concreta também para a saúde animal. Nós hoje temos mais de 50% dos lares que têm animais de companhia. Temos pessoas que muitas das vezes optam entre deixar de comprar os seus próprios remédios ou a sua própria alimentação para pagar a saúde do seu animal, e é por isso que nós queremos também um SNS animal, cuja verba seja canalizada do fim dos apoios públicos que são dados para as touradas, porque é absolutamente imoral que o Estado e que governos como a AD andem a permitir o financiamento das touradas em mais de 18 milhões de euros ao ano e ainda com a isenção que baixou do IVA dos bilhetes das touradas, e canalizar essas verbas para a rede de serviços públicos veterinários avançar e a baixa do IVA da saúde animal. Neste debate, o PAN, sem perder bandeiras, como algumas das que há pouco citou, aposta claramente nos direitos das mulheres, no combate à violência contra mulheres e crianças. É a concorrência eleitoral do LIVRE que vos faz priorizar estas lutas ou não? De forma alguma, como deputada e como mulher e como líder de um partido que desde a sua gênese de fundação tem o P de pessoas no nome, nós não podemos ter hoje uma guerra de sexos no nosso país, aliás, uma guerra silenciosa que tantas vezes sucessivos governos têm deixado para trás, e não termos medidas de combate à violência doméstica, ao abuso sexual e até infantil. E os dados são muito concretos. Nós temos não só mais de 34 mil denúncias todos os anos sobre casos de violência doméstica, temos também um aumento de 10% dos crimes de violação e agora mais de 46% de casos de abuso infantil. E isto não são apenas números, isto são pessoas reais cujas vidas ficam absolutamente destruídas. Basta pensarmos no caso da jovem Dolores, que viu o vídeo da sua violação ser partilhado nas redes sociais por milhares de pessoas e ninguém ter denunciado, para percebermos que temos que ter um compromisso. Eu já deixei aqui o apelo, não só ao Governo, mas também em funções, mas aos vários líderes partidários, e repito que tenho a certeza que o Rui também me acompanhará, para que o combate à violência doméstica, sexual e abuso infantil seja uma efetiva prioridade na próxima legislatura por parte de todos os partidos. Da nossa parte, apresentámos um compromisso, o compromisso violeta que entregámos em mãos à APAV, para que o crime de violação seja reconhecido como crime público, os órfãos de violência doméstica terem direito a uma pensão que lhes permita garantir que não ficam retidos na pobreza ao longo da sua vida, para garantirmos também que temos mais apoios do ponto de vista da rede nacional para as denúncias deste tipo de crime, e que implique logo a nomeação, por exemplo, de um advogado para estas mesmas vítimas, porque só assim poderemos ter um combate mais eficaz à violência doméstica. Este é um daqueles momentos que seguramente vos une. Há várias páginas no programa do LIVRE dedicadas à igualdade de género, naquilo que qualificam de todas as intersecções sociais, acho que estou a citar bem, combate à violência de género contra mulheres, jovens, violência doméstica no namoro, alargar o prazo de denúncia, o prazo de prescrição de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, tornar a violação, o crime de violação num crime público. Acredita, Rui Tavares, que estamos numa fase de regressão nessas matérias? Bem, eu acredito que este combate tem que ser feito de forma unida pelo país, porque todas as ideias são poucas e toda a vontade política é pouca para que possamos, de facto, combater e erradicar este flagelo. E, portanto, quando nós propusemos
por exemplo, o acesso ao subsídio de desemprego por parte das vítimas de violência doméstica, é porque aqui não acho que haja absolutamente nenhuma visão de concorrência. Há uma visão é de toda a gente que pode fazer qualquer coisa para ajudar. E toda a gente apoiar as iniciativas de partidos diferentes que convirjam para este fim. E foi com muita alegria que vimos a proposta do LIVRE, que era uma proposta prática, porque era preciso, além de tudo o que é preciso fazer em termos de consciencialização, de educação, de pedagogia, era preciso encontrar também mecanismos práticos que ajudassem a pessoa que está encerrada num ciclo de violência, que muitas vezes é uma autêntica prisão perpétua, possa dizer que, bem, contribuiu para a Segurança Social, tem direito ao seu subsídio de desemprego. Muitas vezes, e isso é das coisas mais terríveis, o agressor não está só em casa, está no local de trabalho também, no caso de muita gente, e, portanto, a possibilidade de aceder ao subsídio de desemprego e ter a sua independência financeira, porque a situação de violência doméstica é muitas vezes também acompanhada de uma situação de vulnerabilidade financeira, bem, é uma medida prática que está aí, quando sabemos que há pessoas que já estão a usufruir dessa capacidade de quebrar o ciclo de violência, nós ficamos felizes e, evidentemente, é uma prioridade permanente. Essa é uma questão que, para nós, é absolutamente inultrapassável. Inês Sousa Real, dentro das preocupações ecológicas e de sustentabilidade, pedia-lhe que concretizasse duas medidas já anunciadas pelo PAN: a Estratégia Nacional para a Produção de Leguminosas e as segundas-feiras sem carne. Nós não podemos olhar para aquilo que é o ambiente no nosso país e acharmos que se resolve e combate a crise climática só olhando para a mobilidade. A mobilidade é uma dimensão importante. Para a indústria, nós precisamos de apoiar a indústria através daquilo que é, por exemplo, a execução dos fundos do PRR. Portugal está atrasado em mais de 429 milhões de euros. E esquecermos que, por exemplo, na agricultura e até na autonomia e soberania alimentar portuguesa, que também não se combatem as alterações climáticas, porque também combatemos as alterações climáticas através das escolhas que colocamos no prato. As leguminosas é precisamente uma dessas áreas e o PAN, infelizmente, apresentou essa proposta e as mais forças políticas não nos acompanharam, porque até com a crise que temos do ponto de vista da inflação, quando da invasão da Rússia à Ucrânia, foi desde logo o aumento, devíamos de esperar o aumento dos preços. Portugal já foi um produtor de cereais, de leguminosas a outra dimensão, e para o PAN seria muito importante termos uma estratégia, até pela questão que referi há pouco de uma só saúde, e quem o diz é a Organização Mundial de Saúde, que devemos apostar mais na alimentação de origem vegetal para garantirmos que temos não só esta autonomia, por um lado a nível de produção, mas por outro lado hábitos alimentares mais saudáveis. E isto depois vai ao encontro daquilo que é o nosso desafio, o nosso repto, infelizmente, até na altura foi muito mal acolhido por parte do Ministério da Agricultura, do Ministro da Agricultura, mas não nos espanta porque estamos perante um governo que está completamente desalinhado com os princípios do século XXI, que foi as segundas-feiras sem carne, que é de facto reduzirmos a pegada ecológica do que comemos através de um dia por semana sem o consumo de carne. Porque, efetivamente, há vários estudos que nos dizem já, a própria Organização Mundial de Saúde já alertou para isso mesmo, que a pecuária intensiva e as escolhas baseadas sobretudo na alternativa da proteína da carne estão a ter neste momento um impacto ambiental bastante prejudicial para o planeta, para a saúde humana e para além das questões com o bem-estar animal. E, portanto, não basta defendermos, e aqui convergimos, por exemplo, no fim do transporte de animais vivos, também é preciso, com as escolhas que fazemos no prato, podermos combater as alterações climáticas e protegermos o planeta. Creio que a perspectiva da ecologia e da sustentabilidade não vos separa. O LIVRE lembra que vivemos a emergência climática e em 2025 mantém no programa uma medida que já preconiza há alguns anos: as 30 horas de trabalho por semana e os 30 dias de férias por ano. Eu devolvo outra vez aquele dado de há pouco. Isto é compaginável com a economia que vamos ter pela frente? Claro, aliás, na verdade, isso é um passo muito decidido e vigoroso em direção a essa economia que nós vamos ter pela frente. Nós olhamos para o mundo e onde é que temos os modelos económicos que são mais dinâmicos, que são mais produtivos, que trazem mais prosperidade e que também, ao mesmo tempo, permitem ter melhores estados sociais. São os modelos económicos das economias do conhecimento, das economias da descarbonização. O que é preciso fazer? É preciso perceber como é que essa economia funciona e trazê-la para Portugal. Desencarcerá-la, ela já existe em algumas empresas, alguns departamentos académicos, mas é preciso generalizá-la. Por isso, quando fizemos a nossa proposta da semana de 4 dias, foi um teste que correu belíssimamente e que este governo não quis continuar, lá está. É uma proposta
do mundo do trabalho, é uma proposta social, é acima de tudo uma proposta ecológica. Significa menos carros a circularem nas nossas cidades, significa mais tempo para as pessoas viverem, mais tempo, por exemplo, para as pessoas se dedicarem a causas, inclusive na sua militância, no seu empenho ecológico e social. A mesma coisa com a diminuição de horas de trabalho. Portugal é um país que tem baixos índices de produtividade, mas isso não é culpa do trabalhador nem da trabalhadora portuguesa, porque vemos no Luxemburgo, país da Europa que tem dos mais altos índices de produtividade, 25% da força de trabalho, ou perto disso, é constituída por imigrantes portugueses. Tem a ver com modelos de gestão, tem a ver com má alocação de capital e é por isso que, numa visão ampla da ecologia social e política, estas mudanças fazem sentido na transição que queremos. Como faz, há bocadinho a Inês lembrava, o Passo Ferroviário Nacional. É certo que começou pequenino, mas diziam-nos que era impossível nos comboios regionais. Depois foi alargado e havemos de ter, porque somos dinâmicos na construção de uma alternativa de governação, um passe de mobilidade nacional. E isso também é uma medida de coesão, é uma medida social, é uma medida que diminui os custos para as famílias e é certamente uma medida ecológica. Todos estes passos fazem Portugal avançar no caminho da economia do futuro, que é a economia na qual a verdadeira riqueza da nossa força de trabalho permite criar dinamismo económico e, com os frutos desse dinamismo económico, dar dignidade a toda a gente. Ao contrário daquilo que temos, que é uma elite política e social que muitas vezes vai só atrás do dinheiro fácil, daquilo que dá dinheiro rápido e que muitas vezes acaba por afugentar os mais qualificados do nosso país. Muito bem, e há uma informação de última hora para a qual vou pedir uma reação rápida e, obviamente, a reação rápida não pode ser profunda nem sistematizada, mas acabo de receber a informação de que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais algumas normas da Lei da Morte Medicamente Assistida. Isto pode ser mais um revés na efetivação, concretização da eutanásia que nunca chegou a avançar. Nós, respeitar o Estado de Direito é respeitar o Estado de Direito em todas as suas dimensões. Portanto, o que há a fazer quando há uma decisão do Tribunal Constitucional é lê-la com atenção, é refletir sobre ela, meditar e, evidentemente, está aí uma próxima legislatura na qual podemos integrar aquilo que disserem... E dar os passos para essa concretização? Para nós, dar mais passos para essa concretização? A questão de uma vida digna e da possibilidade da escolha de uma pessoa acerca da forma de terminar a sua vida é absolutamente essencial. Vamos ler com muita atenção o que nos diz o Tribunal Constitucional e, evidentemente, na próxima legislatura vamos continuar a trabalhar sobre este assunto. Também uma reação rápida é o que peço à Inês Sousa Real. No que diz respeito a essa questão, parece-nos é que, de facto, o país já tem levado muito tempo a ter a regulamentação da morte medicamente assistida e não nos podemos esquecer que são pessoas que estão em profundo sofrimento, em doença irreversível, e há aqui também uma desigualdade económica perante aquilo que é a possibilidade de cidadãos que vão ao estrangeiro para pôr fim à sua vida e poder decidir como querem morrer, e estamos aqui a entrar no caminho da liberdade individual. Teremos que ler com atenção a decisão do Tribunal Constitucional, mas lamentamos profundamente que o trabalho de anos que a Assembleia da República tem feito nesta matéria, de alguma forma, demonstre a importância de uma próxima legislatura. Temos forças políticas, como a do PAN, até com mais força e força de um grupo parlamentar, para garantirmos que estes direitos fundamentais não ficam reféns de políticas de recuo, como até aqui temos visto. Os tempos estão equilibrados. Um minuto final para cada um. Inês Sousa Real já disse que os casos que motivaram as averiguações preventivas do Ministério Público a Pedro Nuno Santos e a Luís Montenegro são bem diferentes e não são equiparáveis. Porquê? São distintos, nós não nos podemos esquecer, e era fácil entrarmos no campo populista de dizer que era a mesma coisa, que estávamos tudo a falar do mesmo, mas não são. O caso de Pedro Nuno Santos é um caso que já não só tinha sido denunciado como arquivado e que, de facto, é um mau sinal para a democracia, para aquilo que é a separação de poderes, termos neste momento, a este tempo das eleições, o caso a ser trazido por denúncia anónima. No caso de Luís Montenegro, ele foi responsável pela crise política e instabilidade que trouxe o país para eleições ao não ter arrumado os seus problemas da sua vida empresarial antes de ser primeiro-ministro. Nós não temos nada contra que alguém tenha uma vida empresarial antes de ir para funções políticas. Temos sim que não tenha resolvido e que tenha colocado esta instabilidade para o país, mas caberá agora aos portugueses darem uma resposta cabal no próximo dia 18 de maio, e eu parto pelo menos de consciência tranquila enquanto deputada única pelo trabalho que fiz na Assembleia da República e com a legitimidade para pedir aos portugueses que nos deem a força de um grupo parlamentar. Minuto final para Rui Tavares. Concorda com a Inês Sousa Real ou não? Estas eleições começam com uma crise política que é aberta por causa de graves faltas éticas por parte do Primeiro-Ministro. E o LIVRE aí é muito claro. Na alternativa de governação que propomos, um governo apoiado pelo LIVRE, um governo de que o LIVRE faça parte, um Primeiro-Ministro não pode ter uma empresa deste tipo, é uma consultora, não é uma retrosaria, não é a padaria da esquina, é uma empresa que evidentemente ou é fechada, ou é vendida,
ou está em gestão profissional independente. Isso até nesta casa, os administradores têm essas regras. Não podem ter uma produtora quando são administradores da RTP. Não se percebe porque é que um primeiro-ministro deve ter regras menos exigentes. Ministros e ministras, no entender do LIVRE, devem vir à audição prévia antes de iniciarem funções. Não pode haver nenhum tipo de privatização do Serviço Nacional de Saúde, é um compromisso nosso. Deve haver investimento público vigoroso, sério, na educação e na habitação, e por isso somos muito cuidadosos com a gestão orçamental, não indo por nenhumas aventuras de diminuição de IRC, seja aquelas que propõe a Iniciativa Liberal, seja aquela que propõe o PAN, que achamos que antes de uma crise económica global pode ser irresponsável. Nós devemos preservar a almofada orçamental que temos. Tem 10 segundos. E no plano internacional, recusamos que o apoio à Ucrânia cesse de alguma forma. Para nós é uma linha vermelha, a Ucrânia deve ser apoiada e a independência da Palestina deve ser reconhecida logo nos primeiros dias. Obrigado ao Rui Tavares, obrigado também à Inês Sousa Real. O próximo Frente a Frente é na próxima segunda-feira, dia 28 de abril, entre o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e o presidente do PSD, Luís Montenegro, é às 8h30 da noite, em direto na RTP1 e na RTP3. Já a seguir, toda a análise aqui no canal de notícias da RTP. Boa tarde, muito obrigado.